Então, pessoal, hoje vocês vão ter aula de manejo de comportamento suicida com a doutora Carla, professora Carla, a querida. Lembrando que ela é também a nossa coordenadora do curso livre, né, de psiquiatria cotidiano médico ou psiquiatria de atenção primária. E sempre ressalto, né, mesmo aqueles que já estejam fazendo, já fizeram a pós de psiquiatria, é bastante interessante também ver o curso da Carla, que tem uma linguagem muito bacana, principalmente para quem atua na atenção primária ou em outros contextos talvez ainda não especializados, emergências gerais, por exemplo, a aula que ela vai dar aqui hoje, e com certeza vocês vão gostar muito da abordagem dela, e com certeza vão gostar muito da aula de hoje, inclusive, Carlinha, da última aula que você deu, é a nossa 01 de views no YouTube. Que legal. E hoje é um tema bem recorrente, né, na nossa prática. Acho que a gente precisa urgentemente, não vamos esperar setembro, né? E acho que também as pessoas que estão aqui certamente serão convidadas para falarem, para trazer essa temática em setembro, né? Acho que a gente já começar a se adiantar para se preparar aí para esse setembro amarelo que sempre assola, né, as vidas dos médicos que trabalham com saúde mental, com psiquiatria, porque é uma temática muito recorrente, né, nesse mês de setembro. E aí acho que a gente tem os dois lados, né, da moeda do Setembro Amarelo, que é também dar muita ênfase a alguma coisa que já está em ênfase, já é bem desafiadora, mas também é a oportunidade da gente viabilizar e trazer uma certa, enfim, trazer o olhar para isso, né? Trazer as atenções para algo que realmente precisa, né, de atenção, porque cada vez mais a gente tem visto aí jovens e adultos jovens, crianças, adolescentes, já com esse comportamento suicida. Então, acho que a gente trazer essa temática hoje vai ser bem oportuno. Te passei o anfitrião aí, não foi, Carlinha? Deixa eu ver, passei. E vou projetar aqui. E aí também quem se sentir à vontade para já ir falando um pouco aí sobre de onde vem, né? O que é que espera desse encontro de hoje. A ideia das aulas ao vivo é a gente também ter uma oportunidade de fazer algo mais interativo. Então, vou tentar fazer uma apresentação que não seja muito longa, apesar de a gente ter um tema que é relativamente longo, por conta de que o manejo é fundamental, né? Então, algumas dicas de abordagem que a gente vai trazer de uma forma mais teórica, mas também queria ouvir a experiência de vocês, né? Quem já teve essa, essa demanda de uma forma mais direta ou experiências pessoais de quaisquer naturezas, a gente vai também trocando. Deixa eu tentar ir aqui já projetando, para a gente tentar ir começando a conversa. A gente espera mais um pouco, Demi? Tu acha que a gente já pode ir Pode começando, Carlinha. começando, né? Tá, então deixa eu colocar aqui como apresentar. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom, Carlinha? Boa aula, querido. Tá certo, obrigada. Vocês conseguem me ver, me ouvir? Tá tudo Deixa eu ver se tá certinho, Carla. tudo certinho, né? Então, meu nome é Carla, como o Demetrio já me apresentou, sou psiquiatra e atuo num CAPS 3 de adultos e na emergência psiquiátrica em Pernambuco. E venho trazer aqui um pouco do que a gente faz nessa abordagem desse tema tão complexo, dessa situação clínica transversal, né? A gente não tem uma patologia, comportamento suicida, mas o comportamento suicida ele pode se apresentar em momentos da vida, de traumas ou momentos da vida de rupturas, mudanças, mas também
e muito frequentemente no contexto dos adoecimentos mentais. Então, a gente vai conversar um pouquinho, e para a gente começar a nossa conversa, eu trago aqui essa epidemiologia, que é um problema de uma magnitude mundial, né? Então, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano ao redor do mundo. E o número de tentativas é aproximadamente 10 vezes maior do que os suicídios efetivados. Então, assim, a gente acredita que esse ainda é um número subestimado, porque a gente sabe que as notificações, elas são subnotificadas, né? A gente tem aí uma possibilidade de muitas violências auto-infligidas não serem notificadas, então isso também é algo que nos preocupa. E outra coisa que nos preocupa, que eu tinha comentado anteriormente, é que a gente tem um aumento significativo desse problema entre jovens. No contexto brasileiro, as causas mais comuns são enforcamento, intoxicação exógena e armas de fogo. E os primeiros cuidados são feitos em ambientes clínicos e na atenção primária. A abordagem clínica, a gente vai ter principalmente a avaliação da necessidade de internamento hospitalar e havendo inclusive a possibilidade de um internamento hospitalar involuntário. E a gente também precisa fazer uma avaliação de risco, buscando a possibilidade de um tratamento de estratégias de cuidado que sejam integradas na comunidade. Porque quando você tira aquele risco mais imediato, a situação ali de uma iminência de morte, você pensa que aquela pessoa vai seguir com aquele contexto de adoecimento, de falta de motivação para a vida, e que você precisa pensar também nesse pós-tentativa, né? Nesse pós-urgência. Então, essa articulação é super importante, né? Lembrando que o suicídio é um grave problema de saúde pública e que a gente precisa de uma abordagem que seja multidisciplinar, que seja integrada. A gente visa a vida. E a vida, ela não tem só um aspecto, né? O aspecto da doença, o aspecto da necessidade do tratamento psiquiátrico, mas também esse olhar que é um olhar de promoção de saúde, de promoção de vida. Então, a gente tanto vai visar a intervenção imediata, quanto esse acompanhamento que precisa ser contínuo. E aí, alguns conceitos fundamentais, né? A gente se confunde, se mistura muito aqui nesse tópico, e aí eu trouxe para a gente consolidar um pouco essa questão, porque a gente tem o conceito de pensamentos de morte, que a pessoa pensa que morrer seria algo interessante para ela. Ah, eu tô com problemas, então acho que morrer seria um alívio, tiraria um peso das costas da minha família, né? Se eu dormisse e não acordasse mais. São alguns comentários que a gente escuta quando a gente está diante de pensamentos de morte. Já os pensamentos suicidas, eles têm aí uma possibilidade de ação sobre causar a própria morte. Então a pessoa pensa no suicídio, mas ao mesmo tempo ela pensa, né, ah, mas isso é errado, ou como é que vai ficar minha família? Ah, eu não deveria estar pensando nisso, né? Então ainda é um pensamento onde a pessoa tem um certo combate do próprio pensamento. Ela, ao mesmo tempo que pensa, ela também pensa que não deveria estar pensando aquilo, ou que deveria estar procurando outras formas de lidar com aquele problema que não necessariamente o suicídio. Já no desejo de suicídio, a pessoa enxerga o suicídio como solução. Então, é diferente de pensar que, eu tenho uma possibilidade de morrer e uma das possibilidades de morrer seria eu causar a minha própria morte, mas ao mesmo tempo aquela ambivalência, né, que a gente vai ver que é um dos sentimentos muito comuns em quem tem comportamento suicida. E aí no desejo a pessoa realmente deseja isso, né, como solução para o sofrimento, atuar nessa questão do suicídio. E aí o próximo passo seria essa intenção do suicídio. Ah, eu desejo cometer o suicídio, mas ainda não tenho uma intenção muito direcionada. E aí o próximo passo é justamente expressar esse direcionamento pessoal para cometer o suicídio. E aí, depois que a pessoa tem a intenção, ela começa a planejar. Não necessariamente a pessoa passa por todas essas etapas, né? Mas aí seria, um roteiro, digamos assim, que tem uma certa progressão aí de gravidade. E aí, no planejamento, a pessoa planeja o local, qual seria o momento, quais seriam os meios que ela utilizaria. E aí, depois de planejar, geralmente a gente vem aí uma tentativa, que são atos de autoagressividade, mas que não tem o desfecho fatal.
mas que a pessoa teve o desejo de suicídio, né? A gente vai diferenciar aqui as lesões autoprovocadas que não têm a intenção, né, o desejo da morte e do suicídio, e as lesões autoprovocadas que têm esse desejo. Por exemplo, a pessoa pode também consumir alguma medicação sedativa e quando você pergunta, ah, não, eu só queria dormir, eu só queria apagar por alguns momentos. É diferente da pessoa dizer, não, eu tomei essa medicação e o meu desejo era morrer. E aí você tem também atos suicidas impulsivos, que ocorrem de forma repentina, sem planejamento, no contexto de frustrações. E esse aqui eu acho que é o mais desafiador da gente lidar, né? Porque as pessoas, elas, muitas vezes, elas conseguem efetivar um suicídio em uma coisa extremamente repentina e não planejada, impulsiva mesmo, assim. Eu lembro que em um dos meus primeiros plantões, nessa emergência que eu trabalho, eu fui atender uma pessoa que estava num quadro dissociativo e a história dela era que ela tinha tido uma discussão com o filho dela e aí, nesse contexto dessa discussão, o filho dela se desregulou emocionalmente, era um adolescente, e ele entrou no quarto, bateu a porta forte do quarto, assim, e abriu a janela e pulou. Eles moravam em um andar relativamente alto, e aí ela chegou para o atendimento na urgência no dia seguinte, porque ele ainda tinha ficado algumas horas, né? Não chegou a completar dias, sendo cuidado no contexto de um hospital de emergência, né? Devido ao politrauma, mas uma coisa totalmente inesperada, assim. Essa mãe ficou devastada, porque realmente foi uma situação muito impulsiva. E são características mais frequentes em homens. Então, os homens, eles têm mais aí uma impulsividade que faz a gente ter dados, a gente vai ver mais para frente, né, que os homens, eles geralmente efetivam mais o suicídio, apesar de as mulheres terem mais tentativas. Então, tanto as causas mais letais quanto esse componente aí da impulsividade. Então, assim, a gente vê que é uma abordagem desse componente da impulsividade que é muito mais difícil, porque quando você tem alguém que tenta, ou que tem ali uma fala sobre tentar ou sobre pensar em morte, a gente consegue ainda atuar. Mas nesses atos suicidas impulsivos, geralmente são os mais desafiadores. Essa semana também eu atendi uma pessoa que ela compartilhou a perda de uma familiar que se jogou. Na época, ela morava no Rio de Janeiro, ela se jogou na frente de um carro na Avenida Brasil. Então, assim, é uma tentativa que tem muito pouco chance de ser reversível, né? Então, esse componente da impulsividade, ele geralmente leva a esse tipo de tentativa, que são tentativas de uma letalidade muito alta. Então, eu destaco aqui esse componente da impulsividade como um componente que a gente precisa atentar e cuidar muito por conta de ser um componente muito, realmente muito perigoso, né, em relação a esse contexto aqui do comportamento suicida. E quando é que a gente fala em suicídio é quando existe aí o uso de um método letal de atitude de autoagressividade e que esse método letal chega ao desfecho de morte. Então, a gente vai precisar compreender esses conceitos para poder estratificar o risco, né? A gente também tem tido uma coisa assim, um pouco até banalizada desses conteúdos de morte, porque é como se existisse uma certa descrença com a vida, né? Da juventude, né? E para mim tem sido um desafio muito grande atuar com essas pessoas dessas novas gerações, né? Os adolescentes, até as crianças, porque o limiar de frustração tem sido muito baixo. Então, eles falam muito sobre morte, assim, de uma forma muito. É assim, qualquer problema, pensei em morrer, pensei em me matar, né? E aí a gente fica meio sem ter muito conteúdo, até por uma questão geracional mesmo. Às vezes a gente fica tentando construir aí um caminho de linguagem. E também quero ouvir vocês, né? Quem atua mais aí com os cuidados de crianças e adolescentes, como é que vocês têm visto isso nas práticas de vocês? Mas aí deixo aqui os conceitos e aí a gente vai seguindo. Deixem mensagens, vão interagindo aí pelo chat, que daqui a pouco a gente vai
também abrir para comentar essa temática. Então, seguindo, né, a gente tem aqui alguns fatores de risco. E aí é importante a gente mapear se essas pessoas elas estão com uma alta tendência, né, aí em um risco elevado para chegarem a tentativas mais letais e lembrando que as tentativas elas geralmente têm uma escalada de gravidade. Então, a pessoa que tenta uma vez e não efetiva o suicídio, se ela vai cometer uma próxima tentativa, geralmente ela segue com a tentativa de maior letalidade. Então, a gente entender esses fatores de risco, né? Lembrando que o principal fator de risco, né? Maior indicativo e a maior necessidade de cuidado para o comportamento suicida é a tentativa de suicídio prévia, né? Então, é o maior fator de risco. Então, aquela história de que, quem fala em suicídio ou quem diz que quer cometer suicídio não comete suicídio é uma falácia, né? Então a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado às pessoas que falam sobre suicídio, que trazem a morte, né, de alguma forma como solução. Então, as doenças mentais, né, são fatores de risco importantes. Entre as doenças mentais, a gente vê aí que a depressão e o transtorno bipolar são as mais envolvidas nesse contexto do suicídio, e o transtorno por uso de substâncias. Os transtornos de personalidade, a esquizofrenia, né? E aí a gente vê que quando a gente tem comorbidades, a gente tem uma maior propensão, digamos assim, né? A pessoa com transtorno de personalidade que também tem uso de substâncias, ou a pessoa que tem uma depressão e tem um transtorno de personalidade também comórbido. Então, quanto mais fatores relacionados a doenças mentais estiverem presentes, maior o risco. Algumas outras condições de saúde, né, como doenças incapacitantes, dor crônica, doenças neurológicas, degenerativas, traumas, tumores, o próprio HIV, né, que infelizmente ainda é uma questão de saúde muito estigmatizada e que aí também está relacionada principalmente à questão de receber o diagnóstico. Alguns aspectos sociais que a gente destaca, gênero masculino, como eu tinha falado antes, né? Geralmente os homens, eles têm uma tendência a realizarem tentativas com maior componente de impulsividade e com meios mais letais. Então a gente precisa ficar de olho nisso. A idade, a gente tem aí dois picos, né? Que é um pico no adulto adolescente e adulto jovem, de 15 a 30 anos, e acima de 75 anos. Os idosos também, quando tentam, geralmente eles também tentam com o uso de meios mais letais. E aí, esse uso de meios mais letais, para o idoso também ainda tem mais um componente que é a fragilidade. Então, assim, se o idoso ele faz uso de uma intoxicação, faz uso de medicamento, algum psicotrópico, então a metabolização dele é mais lenta, então a sensibilidade dele ao psicotrópico geralmente é maior, então você vai ter um maior risco. Então, eles conseguem geralmente efetivar mais o suicídio com menos tentativas. Então, esse grupo acima de 75 anos é um grupo importante de risco. Pessoas sem filhos, moradores de áreas urbanas, pessoas desempregadas ou aposentadas, que estão em isolamento social, pessoas solteiras, separadas, viúvas, principalmente também nos contextos de adaptação às perdas, né? A pessoa que era casada, 30 anos, 40 anos casada e passa por um processo de perda desse cônjuge. Então, é um fator de risco importante, né, que merece uma atenção para a gente poder fazer esse cuidado e prevenir. A gente vai falar um pouco também sobre estratégias de pós-venção, né? Não necessariamente essa perda tenha sido uma perda por suicídio, mas uma perda de cônjuge de modo geral é um fator de risco importante. Aspectos psicológicos que a gente leva em consideração, essa questão das perdas que eu já estava citando, pouca resiliência, né? Pessoas que não têm aí uma tolerância muito grande a lidar com questões, frustrações, né, de modo geral. Uma personalidade mais impulsiva ou instável, pessoas que têm histórico de abuso físico ou sexual, principalmente na infância, mas também histórias de abuso físico e sexual já na fase adulta também acaba sendo um aspecto relevante. E essas vivências de desesperança, desespero e desamparo, a gente fala muito nesses Ds, a gente vai voltar a tocar nesse tópico, mas são experiências que levam a pessoa realmente a ficar
desconectada com a vida, né? Quando a gente não tem uma razão, uma forma de olhar para a vida, um encantamento, digamos assim, pela vida, a gente vai entendendo que a morte pode ser uma solução. E acho que é resgatar um pouco disso que a gente precisa fazer, precisa buscar com essas pessoas que enxergam aí a morte como uma solução de alguma forma. Então, a suicidabilidade, a gente diz que é uma pessoa que já tentou suicídio, ter familiares que já tentaram ou já cometeram suicídio e ter ideias ou planos de suicídio, principalmente planos mais estruturados. E aí, quais são os fatores de proteção? O que é que protege uma pessoa que talvez até pense em morte ou talvez até traga aí algum conteúdo, algum comportamento suicida? E onde é que a gente se ancora para tentar resgatar essa pessoa? Então, os fatores internos que a gente fala são as habilidades que a pessoa vai ter de encontrar razões para viver, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam dessa questão do sentido da vida, né? Isso é uma questão importante, inclusive filosófica, né? Porque a vida não tem sentido, né? Acho que é uma coisa muito dura da gente ouvir, mas ao mesmo tempo muito libertadora, porque imagina se a gente chegasse na vida e cada um já recebesse, olha, esse é o sentido da vida e você está preso a isso aqui que é o sentido da vida, né? Então, a vida não tem sentido justamente porque não existe um sentido único para a vida de todas as pessoas, né? O sentido da vida é uma construção autoral, cotidiana, e que a gente pode transformar da forma que for fazendo, o que, enfim, que a gente for encontrando a partir das experiências que a gente vai tendo. Ah, hoje a minha vida tem sentido a partir de um determinado sonho, de um determinado desejo, e amanhã ou eu realizei esse desejo, esse sonho, ou eu não realizei, mas não estou achando que faz mais sentido para mim, não tenho mais razão de continuar buscando esse sonho, tenho novos sonhos, tenho novos desejos e vou encontrar caminhos e razões para transformar essa minha trajetória. Então, essa habilidade é um fator muito importante para a gente trabalhar com as pessoas, né? Que ao mesmo tempo, essa sensação de não ter sentido na vida é algo que nos assola e pode nos desesperar em algum momento, mas também é algo que nos convida a construir algo que seja muito autoral e muito específico e muito singularizado a partir do que para mim faz sentido a partir do que para mim enfim, tem beleza, tem encanto para minha vida, né? Então, que pode não ter para a vida de outra pessoa, mas que para mim tenha. Então, essa habilidade é o que a gente vai buscar fortalecer como um fator de proteção. E aí isso também se faz, né? A gente não vive sozinho, o ser humano é um ser social. Então, a possibilidade de ter relações sociais ou construir novas relações sociais, né? O estímulo a essa construção através de grupalidades, através de interesses em comum, né, até redes sociais, utilizar aí esse meio que a gente tem de uma forma positiva. Então, isso também é um fator importante de proteção. A gravidez, principalmente se é uma gravidez desejada e planejada, ou uma pessoa que está buscando esse caminho, né, da gravidez. é, Enfim, os casais também, às vezes, não só a gravidez em si, mas essa, enfim, fila de adoção, essa conexão com a possibilidade de maternar ou paternar é um fator de proteção. Estar casado, ter filhos, é um dever de responsabilidade para com a família, para esses pares, né, ou algum grupo, fazer parte de algum grupo, que dentro daquele grupo você se sente com alguma responsabilidade, você se sente como um membro importante, uma habilidade para resolver problemas, a satisfação pessoal na vida, ter planos futuros, experiências de sucesso na vida, e aí a gente também vai tentando coletar essas experiências de sucesso e às vezes até fazer a pessoa enxergar, porque a gente acha que sucesso é uma coisa muito grandiosa, mas o sucesso cotidiano, né, a beleza das coisas cotidianas também é importante que a gente tente resgatar aqui nesse processo de encontrar fatores de proteção e a ausência de transtornos mentais, né, de adoecimento mental, que às vezes a gente não vai ter esse fator de proteção, porque no contexto da psiquiatria e da saúde mental, geralmente as pessoas já procuram por conta das questões relacionadas ao adoecimento mental, né? E os fatores externos é ter um bom suporte e aceitação familiar, ter relações interpessoais saudáveis, estar empregado e ter um bom ambiente de trabalho, porque às vezes ter um emprego que é um emprego adoecedor
acaba sendo um fator de risco, né? A gente tem algumas categorias profissionais, né? Essa história da escala 6 por 1 que tem sido discutida aqui no Brasil, né? Pessoas que têm realmente uma dinâmica de trabalho muito intensa e adoecedora, são pessoas de risco. Lá na emergência que eu trabalho, a gente atende muito pessoas de telemarketing, é uma categoria que tem chegado muito assim com essa sensação de sobrecarga constante, né? Você precisa estar ali no trabalho abordando pessoas sobre temáticas que às vezes as pessoas não estão dispostas e tendo que bater metas o tempo todo. Então, essa questão do ambiente do trabalho, das características do trabalho são muito importantes também aqui, tanto quanto a possibilidade de ser um fator de proteção, quanto como a possibilidade de ser um fator de risco. E a presença de crianças em casa, né? Tanto as pessoas que têm filhos, mas ou que convivem com crianças, né? Pessoas que são avós, né? Pensando no contexto dos idosos, às vezes a figura da criança é uma figura muito que traz a vitalidade, né, para o idoso. Eu acompanho uma idosa que ela tem muito esse conteúdo de morte, e ela recentemente perdeu o companheiro dela, né, foi o companheiro de vida dela, já também faleceu idoso, e ela tem netas. E aí eu fico dizendo que ela você é proibida de ficar o dia todo na cama, porque ela fica querendo ficar o dia todo na cama, assim, muito desvitalizada. E aí ela disse que a neta dela às vezes vai com ela, né, as filhas, e as netas vão para consulta com ela. E aí a neta dela uma vez foi pra consulta e escutou eu falando isso, que ela era proibida de ficar na cama. E aí a neta dela vai lá e fica puxando ela da cama. Vovó, vovó, a doutora falou que você não pode ficar na cama. Vovó, levanta, levanta. E aí ela fica meio que nessa obrigação, digamos assim, de levantar, tanto por ter essa visão de ser uma recomendação médica, mas também por ter alguém ali que está sendo guardiã da recomendação médica, que é a neta dela, né? Então, acaba sendo uma pequena parceira aí para os processos de cuidado. E a possibilidade de ter acesso a serviços de saúde. As pessoas que não têm acesso a serviços de saúde são pessoas que estão mais propensas a esse risco. E aí a gente vai pensando aqui que os fatores de proteção são importantes de serem mapeados, mas que a gente não pode, digamos assim, se confiar só no fator de proteção. Então a gente vai entendendo que eles são menos estabelecidos, a gente vai observando, né, e tentando fazer essas parcerias e estruturar e fortalecer esses fatores de proteção, mas que a gente não pode, digamos assim, ser confundidas por esses fatores de proteção. Existem os fatores de proteção, mas mesmo assim a gente vai precisar garantir todo o cuidado e ofertar toda a vigilância que for necessária, mesmo havendo os fatores de proteção, inclusive contando com eles, né? Potencializando eles. E aí a gente vai fortalecer esses fatores de proteção como um pilar estrutural do planejamento terapêutico e nesse controle, nesse caminho de prevenção do comportamento suicida. E aí, como é que a gente vai fazer a abordagem? Né? A pessoa chega, teve ali uma tentativa de suicídio e a gente vai estar diante dessa pessoa. Então, primeiro a gente precisa fazer a avaliação de risco. E aí, a primeira coisa da avaliação de risco, como qualquer situação de urgência, emergência, é a gente garantir o suporte de vida. E aí, entendendo que a pessoa não está em risco, de morte ali, de um risco mais intenso de morte, a gente vai fazer o acolhimento, ofertar uma escuta ativa, fazer uma entrevista que precisa ser uma entrevista breve e estruturada, porque é um momento de muita dor, um momento de muita. Enfim, a pessoa está ali muito mexida, uma situação grave, né, que ela acabou de enfrentar. E aí a gente vai também observar algumas características, né? Que é a ambivalência, a pessoa ao mesmo tempo que traz esse conteúdo de morte recente, muitas vezes ela tá ali também reafirmando a vida, tá procurando ajuda. Então tem aí esse, ao mesmo tempo, desejo de morrer, mas o que a gente entende muito da tentativa de suicídio é que não é o desejo de acabar com a vida, de morrer, mas sim o desejo de acabar com o sofrimento. Então, a tentativa de suicídio, ela sinaliza isso. A pessoa está em sofrimento e ela deseja, acabar com esse sofrimento. E aí, isso é um conteúdo que a gente vai tentar resgatar a partir desse olhar, que é um olhar para uma certa ambivalência mesmo, né? Então,
tanto a ambivalência quanto a impulsividade. Muitas vezes a pessoa já tinha esses pensamentos, mas a ação mesmo parte de um lugar mais impulsivo. Então a gente vai, como eu já tinha comentado, né, cuidar muito desse sintoma de impulsividade, porque é algo que no comportamento suicida é um inimigo que a gente tem aí para vencer, digamos assim. E a rigidez. A rigidez é a pessoa não enxerga outro caminho. Ah, não, só a morte é a solução. Não tem outro caminho, minha vida não tem mais sentido, não tenho mais o que fazer aqui, tá tudo acabado. Então, essa rigidez e essa conexão com a morte também é algo que a gente vai precisar cuidar. Então, perceber sentimentos de culpa, menos-valia, ruína moral e a falta de perspectiva de futuro. Então, a pessoa que não tem uma perspectiva para o futuro, ela entende que acabou, a vida acabou no presente e esse presente vai se conectar com esse comportamento suicida. Então, a gente precisa resgatar, né, essa possibilidade de ter perspectivas, de planejar um futuro. E aí a gente precisa fazer essa triagem de risco, perguntar diretamente. Eu vou trazer alguns exemplos de perguntas, mas a gente precisa perguntar diretamente sobre pensamento, plano e meios disponíveis. Ah, tem uma corda na minha casa, tem uma arma na minha casa, tô juntando comprimidos desde tanto tempo. E aí a gente precisa descobrir isso de alguma forma e articular com a família para que a família possa fazer uma vistoria no local e observar se esses objetos, se esses meios de letalidade estão ali, estão disponíveis para que essa pessoa não entre em contato com esses meios. Identificar o que a gente chama de 5Ds, né? Algumas versões falam 3Ds, mas eu gosto de 5Ds porque aí a gente fala tanto dos sentimentos de desesperança, desamparo e desespero, e também das principais questões de saúde, né, que vão acometer as pessoas nesse comportamento suicida, que é a depressão e as dependências, né? Outros adoecimentos mentais também são de risco. Mas é aí também quando a gente pensa a depressão, a gente tanto pensa a depressão unipolar e a depressão também bipolar, né? Pensando que aí a gente tem esses dois adoecimentos que são mais ligados, né? Não é que na mania não possa acontecer, mas geralmente na mania a pessoa está conectada com outras dimensões, né? De euforia, às vezes até de irritabilidade. Às vezes o comportamento impulsivo ele leva, né? Talvez até mais a atos impulsivos, suicidas, do que a um suicídio realmente planejado pensando as características do que é a mania, né? Mas aí os 5Ds a gente pensa mais na depressão como esse momento de mais vulnerabilidade, mais fragilidade para o comportamento suicida. Então, nessa avaliação estruturada também a gente vai lembrar desse mnemônico aí, que é o SAD Persons. E aí o SAD Persons ele vai vir do inglês, né? A gente faz uma adaptaçãozinha para ajudar na nossa lembrança, né? Que o S de sexo, o A de age, né, que é a idade, a gente pensar se é uma idade que geralmente. Isso aqui é para a gente fazer uma avaliação de risco, né? Então, a avaliação de risco a gente vai precisar lembrar daqueles fatores de risco que a gente já discutiu, né? Então, qual é o sexo mais de maior risco, né? O sexo masculino. Não que o sexo feminino não seja acometido, mas também pensar o sexo é pensar as características que a gente vai encontrar para a tentativa de suicídio e o suicídio efetivado na mulher e também no homem. Esses dias eu atendi um rapaz assim que não tinha nenhum histórico de adoecimento mental, mas estava passando por uma situação de separação conjugal. A mulher dele saiu de casa. Ele tinha muitos sentimentos de culpa porque ele dizia que a mulher dele tinha saído de casa por conta do ciúme excessivo dele. Ele reconhecia isso. E estava muito assolado por essa perda, né? Segundo ele, ele vivia do trabalho para casa e para a mulher e para os filhos. Tinha uma relação provavelmente conturbada, né, dentro desse contexto do ciúme que ele apresentava, mas assim, uma pessoa extremamente apática, com uma falta de perspectiva para o futuro nesse contexto de separação conjugal e com um componente muito relacionado a essa questão da possibilidade de uma impulsividade, né? Falando que chegava em casa, ficava sozinho, porque a mulher saiu de casa, levou os filhos. Então, assim, o ambiente da casa começou a se tornar um ambiente hostil para ele. E aí, uma coisa que eu precisei garantir foi a vigilância com a família, né? A gente iniciou um tratamento pensando num quadro depressivo. Já tem alguns meses que ele estava passando por
mudanças de humor relacionadas a essa separação conjugal, mas assim, o fato de ele ser um homem sozinho, em casa, no contexto de uma separação conjugal, já me fez ligar o alerta de uma necessidade de vigilância. Ele não trazia o pensamento, o desejo de suicídio, mas trazia muitos pensamentos de morte, assim, de falta de sentido, de desesperança, de desamparo e de desespero nesse contexto dessa separação conjugal e ali muito claro para mim um quadro depressivo. Para além dos sintomas de adaptação a uma mudança, ele tinha alteração do apetite, alteração do sono, todo o contexto que a gente pode já entrar no diagnóstico de um transtorno depressivo. E aí que é o próximo D, né? Que aí ele coloca no Sad Persons o D da depressão, mas aí eu também deixar aqui para a gente pensar, quando pensar no D, pensar nos 5 Ds, né? Esses Ds que fazem a gente pensar em pessoas que têm mais um risco, mais uma propensão aí a uma tentativa de suicídio, inclusive até mais letal. A tentativa prévia, que a gente já falou, que é o principal fator de risco para o suicídio efetivado. Mais de 50% das pessoas que cometem suicídio já tentaram outras vezes, então isso aí é muito, muito alarmante para a gente ter muita atenção. O etanol não é, mas aí também a gente pensa em outras substâncias. O uso de substâncias, de modo geral, pode levar a tentativas de suicídio. A questão da racionalidade que a gente traz é a pessoa que tem a capacidade de pensar racionalmente. Então, quem são as pessoas que têm esse prejuízo, né? Pessoas com deficiência intelectual, que têm mais dificuldade de lidar com frustração, de compreender algumas coisas, pessoas com quadros demenciais, que vão ter perdas cognitivas, né? Pessoas com quadros psicóticos mais graves, que já tem também aí uma perda, alteração de juízo de realidade, então a gente também levar em consideração isso. A presença de suporte social, se a pessoa tem uma organização para o planejamento, já é uma estrutura de comportamento suicida mais estruturada, mais esquematizada. Então, ter essa organização também é algo que chama aí o alerta para o risco. O N, eu não desci ele, mas aí vocês estão vendo, né, que o N é não ter uma parceria conjugal. E o S, que é o sickness, que a gente pensa nessas doenças que a gente já tinha falado, né? Pessoas que têm condições crônicas, como tumores, doenças degenerativas, o próprio HIV, outras condições que são relacionadas à dor, que são limitantes, perdas de modo geral no contexto de saúde física, que trazem, né? Quando a gente pensa esse S, a gente não está falando aqui tanto do adoecimento mental, mas também dos adoecimentos de outras clínicas. E aí a gente vai fazer essa entrevista direcionada, né? Então a gente vai pensar, pessoal, eu tô triste, tô sem vontade de viver, minha vida não tem mais sentido. Ah, por exemplo, esse caso que eu citei, desde que minha mulher saiu de casa, tem sido muito difícil para mim ficar em casa, ver alguma alegria na vida. E aí você vai perguntar, mas você tem pensamentos de acabar com a sua vida? E aí a pessoa não necessariamente vai dizer que tem um pensamento de acabar com a vida. Ah, às vezes vem um pensamento. Ela pode trazer isso de uma forma mais frouxa, pode trazer isso de uma forma mais estruturada. E aí você vai tentar fazer uma escuta mais aberta e direcionar para pensar o como. A pessoa tem pensamentos de acabar com a vida, ela confirmou isso para você, e você vai perguntar: você já pensou em como você faria isso? Teria algum meio de se direcionar, digamos assim, a tirar a tua vida que tu já pensou em fazer, já chegou a pegar alguma coisa, ou não, já até me informei onde é que vende veneno, ou já pensei em comprar uma arma, eu sei de uma pessoa que tem um canal, que nananã, então já tem aí alguma coisa meio construída em relação a esse como. E aí, quando a pessoa diz que já pensou e já tem esse caminho do como, aí a gente vai perguntar se ela já chegou a tentar. Mas tu já chegou a tentar de fato? Ah, eu já comprei uns remédios, eu tenho uns remédios que eu tomo, às vezes eu deixo de tomar e aí fica lá acumulando alguns. Mas tu já chegou a tomar em uma dose mais alta do que o que é prescrito, né? Às vezes a pessoa não tá ali ainda tomando como uma tentativa de suicídio, mas já tá passando do que o uso terapêutico daquela substância. Então ela já tá usando uma sobredose, já tem aí algum
componente, alguma pulsão de morte relacionada a esse uso. Então, a gente vai mapear. E aí, os pontos essenciais da anamnese é ver se a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico prévio, se tem diagnóstico anterior, se já realizou algum tratamento, se tem internação prévia. Investigar essa questão do suporte familiar, pode ser um suporte também não familiar, mas uma rede de apoio disponível. Qual a qualidade dessas relações? São pessoas realmente disponíveis, né? Que teriam, por exemplo, a disponibilidade para dormir na casa da pessoa, para vigiar, essa pessoa tem essa confiança também com essa rede de suporte, e quais são os recursos sociais que ela tem disponíveis. O histórico pessoal, se ela passou por alguma mudança, por alguma perda, se tem algum histórico de trauma, abuso, violência. E a gente vai tentar passar uma segurança através da nossa comunicação. Então, o nosso objeto de trabalho é a nossa comunicação, a nossa fala. Então, aquilo que a gente fala para a pessoa que está diante da gente é muito importante, né? Às vezes a gente está ali entendendo que é mais um paciente, mais uma pessoa diante de nós, mas às vezes o que a gente traz ali tem a capacidade de transformar, de mudar a vida daquela pessoa de uma forma muito significativa. Então, a gente precisa passar essa segurança, dizer, olha, você não está só. Enquanto profissional, estou preocupada em garantir a sua vida, em fazer uma aliança pela sua vida. Então, trazer isso de uma forma efetiva, em frases como: estou preocupada com você, todos nós estamos aqui para te ajudar. Isso que a gente está fazendo pode ser difícil, é uma medida mais, de alguma forma, conservadora, de a gente ficar te vigiando, ou de dar o teu remédio na mão dos teus familiares, não deixar contigo. A gente sabe que isso não é tão interessante assim, ninguém gosta, né, de ser tutelado de alguma forma, mas a gente está fazendo isso para garantir a sua segurança, né? Então, fazer essa aliança com a pessoa nesse momento é muito importante. Então, essa comunicação clara, empática e direta vai ser fundamental durante todo o atendimento. E principalmente se a gente necessitar de fazer a internação. Dizer para a pessoa: olha, aqui é um ambiente onde você vai estar sob vigilância. E a gente precisa vigiar você porque nesse momento você está fragilizada, está vulnerável e pode fazer alguma coisa contra a sua própria vida. Então, a gente não vai conseguir te liberar para casa com esse, enfim, com esse contexto que a gente está avaliando agora. Então, fazer essa comunicação é super importante. E aí, as medidas de segurança é a gente avaliar esse ambiente doméstico, né? A gente não vai conseguir ir lá provavelmente, mas assim, a gente pode fazer essa orientação para a família, né? Que tire objetos cortantes, armas, substâncias tóxicas, que avalie e faça a investigação do ambiente para poder manter um ambiente seguro para que depois que essa pessoa receba a alta, né? Se for o caso realmente de uma internação, ou se ela ficar algumas horas em observação, que quando ela for liberada, ela encontre um ambiente seguro com essa vigilância contínua, quando a gente identificar o risco, estabelecer protocolos para essa supervisão, né? Como é que a gente vai combinar essa supervisão? E é importante a pessoa também saber que ela está supervisionada e a gente fazer essa comunicação para ela também disso e documentar o que que a gente está fazendo, o que que a gente está avaliando de risco real e quais as intervenções que a gente está propondo. Então, os princípios que a gente vai precisar ter aqui para direcionar as nossas ações é a empatia, a gente se colocar no lugar dessa pessoa, né? Nesse momento de desmotivação e de desconexão com a vida, a gente precisa também tentar resgatar isso. Manter a comunicação clara, essa comunicação ela precisa ser muito efetiva e garantir essa construção de um vínculo, apesar de muitas vezes a gente só ver aquela pessoa em uma única oportunidade, mas justamente por isso que essa oportunidade ela é muito valiosa. E o trabalho em equipe, a gente não vai conseguir atuar numa dimensão tão complexa, numa problemática tão complexa, de uma forma isolada. E aí, como é que a gente faz para estratificar o risco real? O que é que tem ali de envolvimento de risco? Como eu já tinha falado, a gente está com um grande desafio que é uma vivência mortificada diante dos problemas. Ah, estou diante de um problema, me paraliso e penso em morte. Tá, mas esse pensamento em morte, ele já é um pensamento de risco? Todo mundo que pensa em morte, todo mundo que fala em morrer, todo mundo que se machuca, que tem uma lesão autoprovocada, vai ser uma pessoa que necessariamente vai precisar ser internada? Então a gente precisa lançar a mão
de algumas estratégias, né? Inclusive, pensando que uma internação, por exemplo, se ela não é bem indicada, ela pode ser até iatrogênica. A gente pode até traumatizar alguém ali diante de uma internação, ou às vezes fortalecer um comportamento que tem um componente de uma certa atuação, ou um componente ali maximizado em relação a algum tipo de vivência traumática, né? Às vezes as pessoas não conseguem lidar com seus problemas ou passam por algum tipo de frustração com um companheiro, com um familiar, e aí traz esse conteúdo de morte, e às vezes, tá vendo, foi tão grave o que você fez comigo que eu acabei me internando, e aí usa isso de uma forma que a gente vai entendendo que não é tão bacana, né? E que a gente também, às vezes, fortalece um comportamento que a gente precisa cuidar. A gente tem outras estratégias de comunicar as nossas dificuldades e os nossos problemas que não usando a vida de uma certa forma como moeda de troca, né? E isso às vezes acontece, a gente precisa ter muita delicadeza para também entender que isso sinaliza um sofrimento, né? A gente não vai entender isso como algo, é uma atuação. Assim, a gente usa essa palavra, às vezes, atuação, pelo fato da pessoa passar o ato, né? Atuar também tem a ver com uma ação. A pessoa atua no sentido de estar agindo no contexto de um comportamento disfuncional. Mas assim, não estamos falando de uma atuação teatral, né? Não é uma coisa cênica que a pessoa está fazendo por fazer. Até porque se fosse uma ação teatral, ela não estaria no contexto de adoecimento nem de urgência médica, né? Ela estaria num teatro, num ambiente artístico, né? Então não estamos falando sobre isso. Quando a gente fala disso, né, que às vezes a pessoa faz uma passagem ao ato no intuito de chamar atenção para um sofrimento, a gente está falando de um sofrimento. O sofrimento existe, a gente precisa cuidar dele. Então, a gente reconhecer isso e trazer isso à cena e conversar com a pessoa e dizer, olha, a gente está entendendo que tem uma dificuldade tua de lidar com esse conflito ou com aquele conflito, mas vamos pensar em outras estratégias, né? Vamos construir aqui um diálogo efetivo, vamos pactuar coisas que possam chegar numa direção consensual e de convivência mais harmoniosa entre vocês, enfim, a gente também vai usar esse momento do atendimento como uma forma de compreensão da situação e de pensar em possibilidades, né? Que a morte não seja a possibilidade primeira a que se recorre quando estamos diante de um problema que não conseguimos lidar. E aí a gente vai estratificar pensando nessa questão falando sobre essa questão dos pensamentos, né? Pensando sobre os pensamentos, porque o pensamento ocasional de sobre se matar, não tem um plano, né? Eu tenho um bom suporte, mas estou muito triste, desde que eu tive esse quadro depressivo, que eu fico realmente pensando em morte, mas a pessoa não tem um pensamento que é ancorado num planejamento. Ela tem um pensamento ocasional, mas eu sei que isso não é certo, eu quero viver, eu quero melhorar, né? Então, ao mesmo tempo, aquela história da ambivalência, ao mesmo tempo que ela traz os pensamentos ocasionais sobre se matar, ela também traz uma outra coisa, ela não planeja e ela tem um bom suporte social. Então, a gente vai avaliar essa pessoa como alguém de baixo risco. O risco moderado, você tem um plano, mas é um plano que ele tem, porque aí a gente vê que o planejamento suicida, ele é que vai caracterizar, a possibilidade de um alto risco. Então, quando você tem um plano que tem uma riqueza de detalhes menor, que a pessoa não teve um avanço material, ela não tem uma forte ambivalência e ela não chegou a agir mesmo, né? Ela tem aí pensamentos sobre planos, chegou a cogitar coisas, mas assim, não comprou uma coisa, né? Comprou uma corda, não foi numa loja de pesticida, não, ela não fez um avanço material sobre esse objetivo. Já o alto risco, a pessoa tem um planejamento, é um planejamento de um caráter imediato. Geralmente a gente está aqui diante já de uma tentativa de suicídio, então a pessoa tanto já planejou como já tentou, e ela tem meios bem definidos para realizar. Não, quando eu sair daqui eu vou tentar de novo. E aí ela já tem o objeto, né, o meio letal em casa, e ela fala que ainda segue com o pensamento de morte, então é uma pessoa que tem indicação de internação, não tem jeito, né? E aí a gente vai precisar conversar com a rede de suporte dela para fazer essa avaliação do ambiente, para tornar um ambiente seguro para quando ela voltar. Então, sempre realizar a intervenção imediata visando a proteção da vida da pessoa.
E aí, aqui um resuminho das condutas que a gente vai ter na emergência, né? Se a gente tá numa ideação suicida sem plano, a gente vai monitorizar, encaminhar para o psiquiatra ou para o profissional de saúde, né? Psicoterapia, práticas integrativas, realizar alguma atividade física, alguma atividade terapêutica de outra natureza. Então, pensar um projeto terapêutico que seja um projeto terapêutico que traga essa propulsão de vida, que a pessoa possa se grupalizar, encontrar caminhos para resgatar aí esse desejo, essa pulsão mais de vitalidade. Uma ideação já com plano, a gente pode pensar, né, a internação psiquiátrica, entendendo que seja um ambiente seguro e avaliar se tem alguma necessidade de uma contenção química ou mecânica, se a pessoa tem ali um plano e ela tem uma ameaça direta no contexto do atendimento. Se ela tem uma tentativa recente, a gente vai também precisar fazer essa estabilização do que foi a tentativa que ela teve, né, com a avaliação da lesão, fazer o suporte, avaliar e se ela tem uma recusa de cuidados, aí a gente vai dizer, ah, você nesse momento não tem capacidade ou tem capacidade, aí a gente precisa de alguma forma também avaliar esse contexto ético do que a gente está ofertando. Se a gente está ofertando cuidado e o cuidado é direcionado à proteção da vida, a gente pode fazer uma oferta de cuidado pelo caminho da involuntariedade. Infelizmente, às vezes a pessoa não tem ali uma compreensão da necessidade dela, da forma como a gente entende que seja o ideal para a proteção da vida dela. Então, quando a gente vai decidir sobre o internação, a gente deve considerar o nível de risco, né? Qual que é a estratificação de risco dessa pessoa, a presença do suporte social e a capacidade que a pessoa tem de se comprometer com a própria segurança dela. Não, eu estou consciente, eu tentei fazer isso, mas eu não quero mais. E aí a gente vai também tentar pactuar com ela, mas também expressando para ela que não é só com ela, que a gente precisa pensar uma equipe de saúde para dar seguimento, precisa pensar a família junto, a rede de suporte, para poder construir um plano de cuidado. Abordagem sempre singularizada, individualizada, considerando o contexto clínico, psicossocial e os recursos disponíveis. Ah, é uma pessoa que tem realmente um desejo de suicídio, mas tem uma família super presente, a família está se dispondo a ficar numa vigilância total. Ela já aceitou também ficar, por exemplo, dormindo na presença de alguém, não dormir só. A família já observou o ambiente, já tirou todos os objetos de risco. Então, às vezes, mesmo a pessoa tendo ali um risco moderado, a gente vai entender que existem outros recursos territoriais e familiares, um suporte mais estruturado para também ter essa vigilância. Então, a gente vai priorizar a segurança da pessoa, mas às vezes a pessoa também está fora da sua casa, no contexto de internação. Às vezes também é um desafio a mais, porque vai ter que mudar de rotina, vai ter que entrar numa rotina hospitalar. Então, algumas famílias também contratam profissionais, né, técnicos de enfermagem, pessoas que têm experiência no cuidado em saúde mental para ficar no contexto de vigilância domiciliar. Então, tudo isso a gente vai avaliar a partir da disponibilidade de recursos que a pessoa tiver. E a gente vai avaliar as necessidades, né, da pessoa, os aspectos psicossociais, quais são as habilidades que ela tem, os aspectos positivos que a gente pode fortalecer, as estratégias que ela tem de enfrentamento, se tem transtornos de saúde mental ou física, problemas e circunstâncias sociais que ela está enfrentando, se qual é o nível de funcionalidade, tanto psicossocial quanto ocupacional, se existem vulnerabilidades para a gente considerar, se tem dificuldades recentes, tanto dificuldades pessoais quanto financeiras, e se tem necessidades também relacionadas a filhos dependentes, né? Muitas vezes mulheres que têm filhos com necessidades especiais, né? Eu digo mulheres porque muitas vezes os cuidados, na maioria das vezes, os cuidados recaem muito sobre as mulheres. Então, também tem sido um público crescente nas emergências psiquiátricas, com esses conteúdos de morte, né? De dificuldade de enfrentar a vida, as mães de crianças com níveis de dependência elevados, né? Que aí elas ficam também sobrecarregadas nesse papel. A avaliação do risco de repetição, será se essa pessoa vai fazer isso de novo, né? Então, quais foram os métodos utilizados, qual a frequência dos danos atuais e se tem situações prévias, se tem ideação atual e se já tinha ideação prévia, se tem sintomas depressivos, se esses sintomas têm relação com esse comportamento autoagressivo, transtornos psiquiátricos associados à situação,
qual é o contexto social e pessoal que precedeu o ato, né, da tentativa, se ela tem fatores de risco e proteção, a gente já conversou um pouco sobre eles, quais as estratégias de enfrentamento também para esse olhar da tentativa como resposta, como solução. Se ela tem relações significativas, tanto relações de proteção quanto relações que são ameaçadoras para esse contexto do comportamento suicida, e se existem riscos imediatos e quais são os riscos também a longo prazo. Pensando mais um pouco no manejo imediato, né, a gente precisa garantir essa segurança, um ambiente seguro, remover os objetos perigosos, fazer essa supervisão contínua. A intervenção clínica pode envolver, sim, uma contenção física ou química, quando for necessário. Avaliação para internação, eu acho que é o nosso foco, principalmente pensando que nem sempre a gente vai ter essa internação disponível. E aí, no contexto das emergências, isso também é uma coisa que a gente vai precisar construir, tanto entendendo que a internação ela não é a resposta final, porque depois que a pessoa sai da internação, ela vai precisar ainda de uma rede de cuidados. Então, a gente vai precisar estabilizar as condições médicas, o risco imediato ali para a vida da pessoa e pensar essa articulação, quais são os fluxos que a gente vai ter para encaminhamento, uma comunicação com a equipe multiprofissional para também fazer a abordagem nesse contexto interdisciplinar e ativar a rede de suporte da pessoa para também se estruturar para após o imediato, né? Então, esse manejo sempre visando a segurança e a identificação de riscos. E a construção, a partir da vivência da urgência, da situação mais aguda, a articulação para esse cuidado, que vai ser um cuidado mais de médio e longo prazo. Quando a gente está diante de um envenenamento, e aí eu estou trazendo porque o curso que a gente está fazendo de psiquiatria no cotidiano médico também é voltado para as pessoas que estão atuando em emergências clínicas e diante dessa grande demanda que a gente tem, que é a demanda de saúde mental, nas emergências clínicas, na atenção primária. Então, quando a gente está diante de um envenenamento, a gente sempre tem aí essa possibilidade de fazer a lavagem gástrica, de fazer o uso do carvão ativado. E aí eu trouxe aqui essa lembrança, né, que o carvão ativado ele vai ser utilizado preferencialmente até 1 hora após a ingesta da substância. A gente precisa que o paciente esteja consciente, com capacidade de proteção de vias aéreas e que a gente esteja diante de uma substância que seja absorvível pelo carvão. E que a gente tenha aí uma possibilidade de proteger os danos diante desse uso, né? Que o uso ele seja capaz de proteger danos a essa pessoa. Então, a gente vai usar nas intoxicações exógenas e a gente precisa seguir os critérios que a gente está aqui conversando para não sair fazendo carvão ativado de qualquer jeito para qualquer pessoa. Ele pode ser também eficaz um tempo um pouco maior quando a gente está diante de substâncias que atrasam o esvaziamento gástrico, né? Por exemplo, se a pessoa fez uso de antidepressivo tricíclico, que é uma substância que a gente sabe que faz aí uma diminuição desse esvaziamento gástrico. Então, a pessoa pode ainda se beneficiar do uso do carvão ativado com esse tempo um pouco mais expandido. A gente não deve usar o carvão ativado em situações de rebaixamento de consciência, que a pessoa possa ter uma broncoaspiração, uma apresentação tardia, a pessoa chegou lá 3, 4 horas depois de ter feito o consumo da substância, é, ingerido a substância, né? Então a gente já tem aí uma apresentação mais tardia. Se a gente vai fazer uma endoscopia, então se você vai fazer uma endoscopia pensando que pode ter alguma lesão gástrica, e aí você pode ter uma dificuldade de enxergar o que tem ali no estômago, diante, por exemplo, de uma substância cáustica que pode causar úlcera, alguma complicação gástrica, a gente vai evitar o uso do carvão ativado. Situações de obstrução intestinal, que a gente não vai usar o carvão ativado. E se a pessoa tem alguma condição que leva a uma diminuição de peristaltismo, que é uma contraindicação relativa, né? A gente vai avaliar no caso a caso. Ele não é eficaz a gente usar carvão ativado para metais pesados, nem para íons inorgânicos, né, como é o caso do lítio, para agentes corrosivos, hidrocarbonetos e álcools e para óleos essenciais. Então, a gente vai usar aí uma dose para crianças de 0,5 a 1 grama por quilo, chegando de 10 a 25 gramas, mais ou menos. Nos adolescentes, de 25 a 50 gramas. E nos adultos, a gente vai de 25 a 100 gramas. E é isso também, tudo isso são avaliações no caso a caso, tá? A gente não vai ter uma indicação
que seja única, mas que a gente vai precisar levar em consideração essas informações aqui das indicações e contraindicações para usar de forma singularizada. Outras substâncias que a gente tem, né, no caso dos benzodiazepínicos, quando a gente tem uma sedação mais grave do benzodiazepínico, a gente pode fazer o flumazenil, que é o antídoto do benzodiazepínico. Nos opioides, a gente pode fazer a naloxona também, que é antídoto de opioide. No paracetamol, a gente pode usar a lavagem gástrica com carvão ativado, né? O uso do carvão ativado também pode ser oral, mas é muito pouco palatável, né, a oferta do carvão ativado oral. Então, acho que realmente passar por sonda é menos difícil, digamos assim, né? E salicilatos também a gente pode avaliar a possibilidade do carvão ativado. A gente não deve minimizar a tentativa da pessoa, deve fazer avaliação clínica e laboratorial para o uso de substâncias. E se a gente tem dúvidas sobre a substância, a gente pode ligar para o CEATOX, né, que são os serviços de toxicologia que dão orientações mais específicas, né? Às vezes a pessoa tem acesso, a família tem acesso à embalagem daquela substância que a pessoa consumiu e a gente consegue, com as informações, entrar em contato e ter orientações mais específicas para a substância. No caso de lesões autoinfligidas, a gente vai fazer anestesia e analgesia. Se a lesão ela tem aí um componente também relacionado a vivências traumáticas, né, a coisas que a pessoa está ali mais desorganizada, a gente pode fazer uma medicação sedativa, uma contenção química para diminuir a agitação psicomotora ou a inquietação, às vezes oscilações muito intensas de humor, então a medicação pode nos ajudar e avaliar a necessidade de sutura, acho que tá aqui, avaliar a necessidade de sutura. Tá? E aí, isso aqui é pensando num ambiente clínico, uma urgência clínica. Então, na emergência psiquiátrica que eu trabalho, como a gente não tem uma unidade clínica de suporte anexa ao nosso serviço, a gente geralmente recebe esse tipo de situação após a avaliação clínica, né? Nos pronto atendimentos clínicos. Então, se a pessoa tem lesão corto-contusa, ela vai para fazer a sutura e já chega para a gente suturada, com curativo, né? Com essa avaliação para o suporte de vida imediato já realizada. E aí vai do serviço onde cada uma de vocês estiver inseridos. Vou ver se é isso aqui. Pronto. A abordagem ética e legal, a gente precisa pensar esse consentimento. A pessoa deve ser informada de todas as intervenções, todos os procedimentos que a gente está realizando, mas essa questão da beneficência, a gente fazer o bem para a pessoa, proteger a vida dela, vai ser superior ao respeito à autonomia. Então, se a autonomia da pessoa está colocando em risco a vida dela, a gente vai suspender um pouco a autonomia dela para que ela possa ser cuidada e depois de receber esse cuidado, ela vai ter outra oportunidade, né, de seguir a vida com a autonomia dela. Mas a gente vai muitas vezes fazer o cuidado de forma involuntária. E aí a gente está resguardado de uma forma ética para isso. A gente vai também ter essa obrigação de confidencialidade, mas essa informação ela só vai ser protegida quando não há um limite relacionado ao dano para aquela pessoa. Então, se a gente está entendendo que guardar essa confidencialidade pode colocar em risco a segurança da pessoa, a gente vai poder ferir, digamos assim, quebrar essa confidencialidade. E aí, lembrando que é importante que a gente tenha essa comunicação com a pessoa, de dizer, olha, você está me contando isso, mas isso é uma coisa muito grave e a gente vai precisar acionar alguém da sua família, porque há algumas pessoas que chegam com esses conteúdos, por exemplo, na emergência desacompanhadas. Aí a gente faz a avaliação e só libera a pessoa se chegar alguém da família para poder fazer os pactos de cuidado. Se não chega, muitas vezes a gente faz a internação até que a gente possa acionar essa rede de apoio, que é o caso da internação involuntária, né? Essa internação involuntária, ela vai seguir os documentos que a gente precisa seguir, que é a notificação, né? A gente precisa notificar, no caso, a instituição notifica ao Ministério Público e a gente vai comunicar aos familiares, né? É importante também que, se for possível, um familiar assine essa internação como sendo a pessoa responsável, do ponto de vista familiar, porque a gente, enquanto profissional de saúde, pode indicar essa internação, mas o que fortalece também essa indicação é que a gente possa sensibilizar a própria pessoa, que mesmo no cuidado involuntário, ela vai estar sendo comunicada que esse cuidado é voltado para a garantia da vida dela e também esse respaldo familiar.
Então, a gente sempre vai buscar esse equilíbrio entre a autonomia do paciente e a necessidade de proteção, tá? E sempre documentando, fazendo os registros do que a gente está, das conduções que a gente está tendo, do que a gente está tomando como enquanto decisão no manejo do cuidado dessa condição do comportamento suicida. E aí, pensando esse longo prazo, a intervenção imediata a gente já conversou, que a gente vai ter esse cuidado inicial de suporte, a gente vai notificar a rede de apoios familiares e a gente vai encaminhar para esse acompanhamento especializado. E aí, no plano de cuidado, a gente precisa discutir e documentar quais são os nossos objetivos, né? O que é que a gente deseja nesse plano terapêutico, e aí o que a gente deseja não é só a gente, né? A gente também precisa fazer isso de forma pactuada com a pessoa. A gente pensa a redução de danos nesse caminho de reduzir e interromper os comportamentos autolesivos. Então, se a pessoa tem um caminho, eu estou em sofrimento, né? A gente tem tido muito essa incidência de comportamento autolesivo, autoagressivo, mas que não tem necessariamente essa intenção suicida. Mas é aquela história, enquanto a pessoa está se machucando, ela pode perder ali a noção do que ela está fazendo e fazer um crescimento na letalidade das tentativas e das autolesões e acabar construindo aí uma experiência de suicídio, né? Às vezes a pessoa não tem o desejo, é o que a gente tinha falado, né? Dos atos impulsivos, dessa lesão que ela não tem a ideia de morte, mas que ela pode levar à morte, né? Então, como é que a gente vai pensar em a pessoa interromper esses comportamentos autolesivos? Então, às vezes eu estou muito frustrada e eu quero, sei lá, bater na parede, quebrar a parede, dar murro na parede, então é aquela pessoa que às vezes já até quebrou o osso da mão, ou já teve necessidade, enfim, de cuidados mais específicos, ou que se machuca diante da frustração. Então, qual é a outra forma que você pode ter para lidar com a sua frustração que não seja se machucar? Então, é isso que a gente também está chamando de redução de danos, procurar caminhos de lidar com a frustração que não gerem danos, né? Que não sejam autolesivos. É, prevenir a escalada, né? Identificar quais são os gatilhos e desenvolver essas estratégias de enfrentamento. A escalada é isso, a coisa vai crescendo. A pessoa tenta uma vez de uma forma pouco letal, aí tenta a segunda de uma forma um pouco mais letal, ou começa a se cortar, às vezes nem tem o pensamento de morte, né, e de suicídio, mas começa a se cortar de forma mais superficial, e aí cada vez vai fazendo cortes mais profundos que de alguma forma podem gerar aí complicações graves no que a gente chama de escalada, né, cada vez maiores. E abordar os comportamentos de risco. A gente nunca pode deixar passar uma situação que a gente entende que tem risco. Olha, isso que você está me contando é algo arriscado. A gente precisa cuidar disso, pensar em estratégias para enfrentar essa situação. A prestação de cuidado vai ser feita pelo serviço de saúde de referência, então a gente vai precisar acionar esses serviços e pensar esse tratamento e manejo a longo prazo para esses comportamentos autoagressivos, autolesivos. E aí a gente também vai pensar essa prevenção da recorrência. Então, quando a pessoa fica, vamos pensar que a pessoa chegou, foi atendida, tinha um risco que a gente considerou alto e ficou internada. Então, a gente vai pensar essa alta. Ou se ela não ficou internada, era um risco moderado e a gente vai ficar com ela na observação e entende que ela pode ser liberada, né? Pode receber alta. Então, a gente precisa desenvolver um plano de segurança detalhado, inclusive se houver uma recorrência, para que a família possa agir de forma oportuna, né? Então, como identificar os sinais de alertas, quais são as estratégias que a gente pode utilizar de enfrentamento, quais são os contatos de emergência que vocês podem acionar e pensar esse agendamento para ela ser acompanhada já em um curto prazo. Ah, você vai sair daqui e amanhã você precisa ir no CAPS, amanhã você precisa ir no seu médico assistente. Ah, não tem a consulta marcada para amanhã, então você vai ficar monitorada por pessoas da sua família até realmente ter essa segunda escuta do profissional que vai te acompanhar após essa alta, após essa liberação do serviço de urgência e emergência.
A educação familiar, né, educação em saúde, é a orientação aos familiares sobre quais são esses sinais de alerta, como manejar essas crises, quais são os recursos que podem estar disponíveis, envolver a família para participar desse plano terapêutico e sempre cuidar da privacidade da pessoa. Então, assim, é importante que a gente faça isso de uma forma singularizada. Então, se a pessoa tenta o comportamento dela suicida geralmente é com ingesta de medicação, a gente vai focar nesse meio letal. Ah, se é uma tentativa por enforcamento, a gente vai ficar mais de olho naquela situação. Não que a gente vai invalidar que a pessoa possa usar outros meios, mas a gente vai tentar fazer um plano a partir do comportamento de cada pessoa. Né? É uma pessoa que fala em se jogar na frente de um carro. Então, é uma pessoa que não pode sair de casa desacompanhada, porque se ela sai de casa desacompanhada, ela vai ter ali uma oportunidade de agir naquilo que ela está já sinalizando que é o pensamento dela, né? O plano que ela construiu. As estratégias de prevenção, então a gente vai buscar intervenções que possam reduzir o risco. Aí a gente vai pensar a psicoterapia, o uso de medicação, as abordagens psicossociais e o monitoramento contínuo para os fatores de risco. Então a gente não vai falar muito sobre as medicações utilizadas, porque a medicação vai ser utilizada de acordo com cada caso, né? A gente tem ouvido muito falar sobre lítio para essa questão do componente da suicidalidade, mas o lítio ele vai agir em pessoas que têm um componente mais relacionado ao humor, né? Se você pensa que tem uma pessoa que tenta suicídio no contexto impulsivo relacionado a uma deficiência intelectual por conta de dificuldade de lidar com frustração, qual vai ser a indicação do lítio para essa pessoa, né? Então, tem aí a possibilidade de ajudar, talvez, a controlar um impulso, mas não necessariamente o lítio. Você pode usar um antipsicótico, você pode usar um ácido valproico, um outro estabilizador de humor que não o lítio. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado em relação a esse uso, às vezes indiscriminado, do lítio como uma medicação anti-suicídio, né? Não existe isso. O lítio é um ótimo estabilizador de humor. Então, se existem aí oscilações de humor, a gente pode lançar mão do lítio e ele pode nos ajudar, mas não necessariamente o lítio vai ser a medicação padrão para todas as pessoas. Então, a gente precisa avaliar de uma forma singularizada. Isso é muito importante, tá? Às vezes, se é um quadro depressivo, uma depressão unipolar, a gente vai precisar de um antidepressivo, né? O lítio ele pode até potencializar o tratamento de uma depressão unipolar, mas se a gente está diante de uma depressão unipolar, só o lítio ele não vai resolver a situação dessa pessoa, né? Então a gente vai fazer essa avaliação singularizada. E o cuidado aos enlutados, que a gente chama de pós-venção, que é um suporte para as pessoas próximas de quem cometeu suicídio, né? E aqui eu acho que é um ponto muito importante para nós, profissionais de saúde, né? A gente já está um tempinho aí de aula, já estou me encaminhando aqui para o final, mas assim, eu quero trazer esse ponto da pós-venção, porque tanto a elaboração do luto, ela é importante para os familiares, quanto também é importante para nós, né? A gente perder um paciente, uma pessoa que a gente acompanha por suicídio, é algo muito duro. Porque a gente trabalha em prol da vida e a gente às vezes fica com a sensação de um certo fracasso ou de uma frustração por conta de chegar a esse ponto da pessoa efetivar um suicídio mesmo estando sob os nossos cuidados. Então a gente precisa se fortalecer no nosso trabalho, ter a certeza que estamos ofertando o nosso melhor, fazendo a vigilância, fazendo as pactuações com a família, mas a gente não consegue prever tudo e proteger a pessoa de tudo. Então, tem aí uma proteção que às vezes escapa do nosso arcabouço de possibilidades e a gente também precisa se cuidar sobre isso, né? Abrir esse leque dessa temática do suicídio também para as situações que infelizmente não conseguem ser evitadas. E aí a gente tanto vai cuidar dos familiares, das pessoas que chegam a efetivar o suicídio, os familiares da rede de apoio, às vezes se são pessoas centrais num processo de cuidado, por exemplo, profissionais de saúde, professores, né? Às vezes você também precisa pensar até em intervenções e estratégias coletivas de cuidado. Lembrando que os profissionais de saúde são um grupo de risco para o comportamento suicida. E os profissionais de saúde, imagina, o profissional que cuida de você, que lhe oferece um lugar de conforto, chega ao ponto de cometer um suicídio, né? Como é que isso repercute nas pessoas que são cuidadas por esses profissionais?
Então, essa temática da pós-venção é uma temática muito valiosa, muito preciosa, que a gente precisa ocupar esses espaços, né? Não é assim, ah, morreu, acabou. Quando é uma morte por suicídio, é uma morte que tem uma repercussão significativa e que também precisa ser cuidada para que a gente evite outros eventos relacionados a um suicídio, né? Que ele desencadeie também aí outros desfechos desfavoráveis. Então, a gente precisa conversar mais e entrar mais nessa temática da pós-venção e também nos cuidar enquanto profissionais de saúde, pensando que não temos a resposta da vida e da morte, né? E que a gente também entende que a morte é uma parte da vida e que, infelizmente, algumas pessoas recorrem a esse desfecho por conta de questões subjetivas, às vezes muito duras, ou até atos impulsivos, e que às vezes a gente não vai conseguir reverter, né? Então, isso aqui é algo muito delicado dessa aula que eu peço que a gente também possa ter uma atenção, né? Essa temática da pós-venção. E aí, a gente, para trazer também aqui, né, um pouco de poesia, né? Eu tenho trazido algumas poesias nas aulas do psiquiatria no cotidiano médico. Eu acho que a gente, quando a gente fala de suicídio, né, a gente precisa se reencantar pela vida, a gente precisa estimular as pessoas à vida, né? E não é qualquer vida, a gente precisa também resgatar essa construção de sentido de vida. A gente está vivendo numa sociedade que tem muitas respostas, né? A gente é assolado por muitas coisas, né? Do consumismo, do padrão estético, de determinadas formas de viver, da superexposição. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e muitas vezes a gente se perde da essência da vida, né? Daquilo que nos faz estar aqui, daquilo que faz sentido, traz beleza, traz encantamento para a nossa vida. Então, poeta Mário Quintana, né? Ele fala pra gente que quando ele morrer, né? Eu vou ler a poesia dele, o que é que ele fala quando ele morrer, no caso, ele, o eu lírico da poesia, né? Mas ele diz assim: quando eu morrer e no frescor de lua da casa nova me quedar a sós, deixai-me em paz na minha quieta rua. Nada mais quero com nenhum de vós. Quero é ficar com alguns poemas tortos que andei tentando endireitar em vão. Que linda a eternidade, amigos mortos, para as torturas lentas da expressão. Eu levarei comigo as madrugadas, pôr de sóis, algum luar, asas em bando, mais o rir das primeiras namoradas. E um dia a morte há de fitar com espanto os fios de vida que eu urdi cantando na orla negra de seu manto, de seu negro manto. E aí eu trouxe essa poesia, né, porque de alguma forma, não só pela perda das pessoas por suicídio, mas essa temática da morte, né, muitas vezes as pessoas chegam muito devastadas, muito desesperadas quando elas perdem pessoas queridas. E aí eu sempre tento trazer, né, que a morte ela não é o fim, né, porque a morte ela não leva os sentimentos, né? O amor ele não morre, as boas lembranças que a gente viveu com aquela pessoa querida, elas também não morrem. Então a gente sempre vai poder recorrer a essas lembranças, a esse aspecto de vitalidade do encontro que a gente teve com aquela pessoa, né? Mesmo depois de ela não estar mais aqui nessa dimensão material. Então acho que às vezes a gente vai utilizar da crença da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ser muito respeitoso, muito respeitosa em olhar para a crença que é a crença da pessoa, tipo, ah, você acredita em alguma coisa? Como é para você, na sua crença, essa questão da morte? E aí tentar construir com ela alguma possibilidade de enfrentamento, alguma estratégia de lidar com essa dimensão, que é a dimensão da perda, a dimensão da morte, mas também a dimensão da vida. Muitas vezes a pessoa tenta o suicídio, ou entra em contato com esse desespero, com essa falta de encantamento, de sentido da vida, para que a partir disso ela possa ter uma nova chance de construção, né? Então, ter uma tentativa de suicídio e essa tentativa não ser efetivada, muitas vezes é a oportunidade que a pessoa tem de uma transformação, de uma reconstrução para a vida. Então, e que a gente também, a cada dia a mais da nossa vida, também é um dia a menos, né? Que a gente possa se conectar com a vida
e entender essa beleza que a vida nos traz, esse convite diário, que é esse convite de construção, né? A gente afasta a morte a partir do momento que a gente vive e que a gente tem uma vida significativa e que a gente também tenta aí construir isso com as pessoas que nos procuram para ser cuidadas por nós, tá? Então, acho que era isso que eu queria falar hoje. Vou aqui interromper meu compartilhamento, acho que eu acabei falando muito, mas a gente pode tentar conversar um pouquinho. Não sei se eu tô conseguindo parar. Eu já parei de compartilhar, né? Vocês não estão mais vendo. E aí fica o convite também, né? Ainda temos algumas pessoas, né? Já tá acabando. Alguém colocou. Se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta. Algumas literaturas cita-se ideação suicida não estruturada ou egodistônica e ideação suicida estruturada ou egocintônica. Sim, só que faz um tempinho, né, que Rafael colocou esse comentário. Que é exatamente isso, né? Essa situação egodistônica é quando a pessoa pensa, mas ela sabe que aquele pensamento é algo ruim, ela tenta afastar aquele pensamento. E quando ela tem o desejo de morte, seria o que a gente chama de ideação egocintônica. Os primeiros 7 a 10 dias após a alta são de maior risco de nova tentativa de suicídio. Isso aqui é um fato. Geralmente as pessoas tentam novamente após as primeiras intervenções. Acho que é isso, né, gente? Ainda temos 30 participantes aqui. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, querem perguntar. E aí fica o convite, né? Ainda temos algumas pessoas, a gente tá, acho que, não sei se fechou a turma do psiquiatria, no cotidiano médico, mas acho que a gente vai ter aí novas turmas também desse curso, que é um curso voltado para temáticas como essa de hoje, né? Temáticas do cotidiano, né? Aqui alguém perguntou dessa questão do risco crônico de suicídio. Deixa eu ver. A minha pergunta do risco crônico de suicídio. Rafael perguntou aqui. Dessa suicida tem um componente genético, tem um risco, né? Quando a pessoa tem uma vivência familiar, tanto o risco, digamos, psicossocial, de ter alguém na família que já cometeu ou já tentou suicídio, quanto também o componente genético que está presente nos adoecimentos mentais. E diante do indivíduo com risco crônico de suicídio, como proceder? É isso, né? Eu acho que tem algumas pessoas que elas vivem como se fosse um certo flerte com a morte, né? Como a gente vai afastar essa morte de uma forma mais consistente nessas pessoas, né? Que elas trazem e aí, geralmente, pessoas que têm oscilações intensas de humor, né? Eu acompanho particularmente uma pessoa, né, no serviço que eu trabalho, que tem um transtorno de personalidade muito grave e que, a qualquer mínima frustração, ela recorre a esse comportamento, né? Muito de automutilação, de uso excessivo de substâncias, e não necessariamente com o componente, suicida, mas assim, como se fosse algo que a vida não tá indo bem, então eu preciso encontrar alguma forma de sair dessa dor, e essa forma sempre é o comportamento autolesivo, né? Que o comportamento autolesivo ele pode levar ao suicídio, mesmo que não seja a intenção da pessoa. Então, essa questão do risco crônico, ela precisa ser essa avaliação também continuada, né? São pessoas que precisam ter um cuidado intenso, né? De preferência, multiprofissional. Então, essa pessoa que eu estou citando, ela faz psicoterapia, ela participa de grupo terapêutico, ela tem consultas frequentes tanto de psiquiatria quanto com a profissional de referência, né, que é no contexto do CAPS. Então, assim, são pessoas que requerem um acompanhamento de perto e também que a gente possa trabalhar com elas a evolução delas
em relação a esse componente de morte. Olha, antes você lidava com tal situação, se machucando, né, tentando se jogar, fazendo ali alguma coisa mais disruptiva, mais desregulada, e agora você já está conseguindo ter outras estratégias. Então, você valorizar isso, mostrar para a pessoa que ela está conseguindo construir outros caminhos, é algo que também ajuda muito nesse manejo. Né? Então, alguém colocou aqui, no caso de um familiar que se comprometeu a ficar 24 horas com a paciente, depois vai viajar e deixa só. Isso aqui é uma questão, né? E aí, assim, mas ao mesmo tempo, a pessoa, ela precisa de uma vigilância 24 horas e quando o familiar não oferta essa vigilância 24 horas, ela tem essa organização, que é uma organização vitalizada, inclusive de procurar um advogado para questionar esse familiar que não ficou com ela, né? Então, eu acho que tem aí uma situação que não é a ideal, né? O familiar não ter ficado, mas que essa pessoa, diante da recusa do familiar em ficar, ela mesma encontrou aí uma vitalidade para buscar responsabilizar esse familiar por não ter tido comprometimento com a vida dela, mas que indiretamente ela conseguiu ter, né? Então ela conseguiu se manter viva e, inclusive, pensar em acionar um advogado contra esse familiar, né? Então tem uma complexidade dessas relações familiares e dessas relações sociais que aparecem no comportamento suicida, que são muito delicadas, né? Então a gente também precisa ter esse cuidado no caso a caso. O plano de segurança para pacientes com risco de suicídio deve ser elaborado nas consultas ambulatoriais ou no CAPS, ou podemos lançar a mão dessa ferramenta no ambiente de emergência? Assim, aí é isso, né? Qual o ambiente que a gente vai estar? Se a gente está num ambiente de emergência, o ambiente de emergência é um ambiente muito profícuo. Por mais que seja um ambiente ali também inóspito e agitado, e que a gente fique muito assoberbado por várias coisas, né? E atravessado por várias situações simultâneas, mas é o ambiente como se fosse assim, a pessoa está a céu aberto, né? Ela está ali com as feridas dela todas expostas e tudo está acontecendo naquele momento. Então, iniciar um plano de já pensando, né, um plano de cuidado, já traçando alguma situação de rede que a pessoa possa acessar. Você tem algum CAP de referência, você tem um profissional de referência, você faz psicoterapia, né? Então vamos pensar, você consegue ir amanhã no CAPS, você consegue acionar, às vezes as pessoas já conseguem acionar os profissionais, psicoterapeutas de referência já ali no contexto da emergência, e aí já tentar deixar alguma coisa agendada. Então, fazer esse primeiro plano de segurança, ele é super importante. E assim, a pessoa tem toda essa construção de comprometimento de não fazer uma nova tentativa. Mas se ela pensar em fazer essa nova tentativa, o que é que a gente pode construir com ela? Olha, se esse pensamento voltar, o que é que tu pensa em fazer? Né? Ah, eu estou pensando novamente em morte, estou pensando em pegar uma faca, estou pensando. E aí, a partir desse pensamento, qual que é a estratégia que a gente pode lançar a mão para que tu não recorra a essa condução autolesiva, autoagressiva e possa buscar outro caminho, que seja um caminho mais propositor de vida, mais é, voltado para um caminho de cuidado. Então, acho que a gente já pode sim lançar a mão dessa estratégia na emergência, começar ali a fazer essas pactuações com a pessoa. A família geralmente está lá, então a gente já chama essa família para também compartilhar essas pactuações e, em havendo uma dificuldade de a gente seguir com esse plano depois, ou de uma articulação de rede. Ah, não tem como mandar mensagem para um psicoterapeuta, não tem como acionar o médico assistente, a médica assistente, e aí a gente já pensar, então vamos aqui fazer algo escrito, um encaminhamento, né? Fazer uma contrarreferência para esse serviço que vai receber, e aí já colocando algumas coisas que a gente já pactuou. E a importância de que essas pactuações sejam revistas e sejam repensadas pela equipe que vai seguir na referência de cuidado. Acho que a gente não tem mais dúvidas, né? Acho que a gente vai ficando por aqui. Acredito que Demetrius não conseguiu ficar mais. Mas aí, se vocês não quiserem mais comentar nada, nem perguntar nada, a gente fica
por aqui por hoje. Quem é aluno da Psiques depois, né, pode rever a aula, vai ficar gravada e, e a gente segue aí em próximos encontros, se falando, agradecer as presenças. Obrigada também aí quem ficou, né, até 9h30 fazendo essa discussão tão densa. E não se furtem de discutir, né? Em setembro, aí vocês vão ser convidadas, convidados a conversarem sobre esse tema. Não se furtem, porque de toda forma é um caminho de dar uma visibilidade a essa temática, que é uma temática tão desafiadora para a gente que é profissional de saúde e precisa cuidar, né, nesses contextos. Tá bem? Então, um abraço, boa noite e bom final de semana para vocês. Até as próximas.